E aí, galerinha do 7º ano, quero falar com vocês sobre análise sintática. Matéria fácil, 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 muito fácil. Algumas pessoas ficam assim preocupadas, né, dizendo, ai, é uma matéria muito difícil. É fácil, basta prestar atenção. Pra gente aprender o que é um sujeito e um predicado na oração, a gente tem que entender o que é uma oração. Uma oração é um enunciado, né, no caso uma frase, que apresenta um verbo, tá? Se a frase tiver um verbo só, ela apresenta uma oração e o período aí é simples. Se essa frase tiver 2 ou mais verbos, ela apresenta 2 ou mais orações e o período é composto, tá? A gente sempre faz análise sintática em orações, ou seja, é preciso ter um verbo na frase, tá? Qual é a dica para você achar o sujeito e o predicado dentro de uma frase? Primeira dica, você achar o verbo. O verbo vai te falar tudo. Ele vai falar quem é o sujeito e qual é o tipo do predicado. Bom, vamos pensar aí, ó. Sujeito. Sujeito é de quem eu falo na minha oração. E o predicado é tudo que eu falo sobre o sujeito. Olha só, eu peguei um objeto aqui, uma régua, certo? A régua é azul. Do que eu tô falando nessa oração? Da régua. Esse é o meu sujeito. O que eu estou falando sobre essa régua? Que ela é azul. É azul é o meu predicado. A régua é o sujeito. Tudo bem? Como que eu acho esse sujeito na frase? Eu preciso achar o verbo. A régua é azul, verbo ser, é. O que é azul? Olha lá a resposta. A régua. É muito simples. Pergunta para o verbo o que ou quem e você vai encontrar o sujeito da oração. Nós temos 5 tipos de sujeitos e 3 tipos de predicado. Eu quero que você preste atenção agora em cada um. Sujeito simples, quando eu tenho uma palavra muito importante no núcleo desse sujeito, uma só. Mesmo que o sujeito tenha 3, 4 palavras, ele apresente 3, 4 palavras, uma só é importante, certo? Então, quando eu falo assim, a minha régua é azul, eu tenho o a, o minha e o régua. Só que a palavra importante aí é apenas régua. Esse sujeito é sujeito simples, ok? Agora, se a frase for a seguinte, a régua e o estojo são azuis. Eu tenho 2 palavras importantes aí, régua, estojo. Então, esse sujeito é um sujeito composto. Esses 2 sujeitos sempre estarão escritos na oração, na frase, ok? Sujeito oculto não está escrito na oração, mas eu sei quem é devido ao verbo, a desinência do verbo, a terminação do verbo. Quando a gente conjuga um verbo, a gente sabe qual é a pessoa que a gente está conjugando. Por exemplo, comprei uma caneta. O verbo é comprar. Quem comprei? Eu. Mas eu falei, eu comprei uma caneta? Não, falei, comprei. Você viu que o sujeito aí ele tá escondido, tá oculto. E o verbo mostra quem é. Sujeito oculto, eu, nessa oração, ok? Sujeito indeterminado é aquele que a gente não sabe quem é, tá? Ele existe, mas a gente não sabe quem ele é. Então, vamos pensar aí. Tocaram a campainha. Pode ter sido uma pessoa, 2, 3. Todos os meninos da rua querendo badernar na frente da sua casa. Então, a gente não sabe quantas pessoas fizeram essa ação. Então, esse sujeito é indeterminado. Para o sujeito indeterminado acontecer, tem 2 regrinhas. Ou o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural, ou ele precisa estar na terceira pessoa do singular, mais pronome oblíquo se. Por exemplo, atende-se bem neste restaurante. Quem atende? A gente não sabe, o sujeito é indeterminado. E o se aí é quem deixa esse sujeito indeterminado. Então, o pronome oblíquo se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ok? Sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Tem 3 regrinhas para isso acontecer. Primeira regrinha, quando eu tenho na oração verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu ontem. Beleza. Quem choveu? A água, a chuva. São fenômenos da natureza. Então, a gente classifica como oração sem sujeito. Segunda regrinha, verbos indicando tempo. Verbos fazer, verbos ser, ir, haver, indicando tempo. Oração sem sujeito. Era uma vez. Verbo ser indicando tempo. Faz 10 dias que não como chocolate. Verbo fazer indicando tempo. Quando isso acontecer na oração, oração sem sujeito. E a última regrinha, quando o verbo haver puder ser substituído pelo existir. Por exemplo, há muitos problemas nesta sala. Vamos substituir? Existem muitos problemas nesta sala. Quando der certo isso, oração sem sujeito. Agora a gente vai trabalhar aqui com os predicados. Vamos pensar nos predicados. Predicado é tudo que eu falo sobre o sujeito. Pense bem aí. Quais são os tipos de predicados? São 3. A gente tem, então, na língua portuguesa, 3 maneiras de falar sobre um sujeito, tá? Primeira delas, predicado verbal. O que é um predicado verbal? Quando eu tenho ali na oração um verbo de ação. Então, vamos pensar? Eu caminhei no parque. Quem é o sujeito? Eu. Qual é a ação? Caminhei. Esse predicado é um predicado verbal. Quando tem um verbo de ação, é o predicado verbal. Predicado nominal, não tem verbo de ação. O verbo é de ligação. Ele liga o sujeito à sua característica. Eu vou para a régua é azul. A régua é azul. Verbo ser. Por um acaso a régua faz alguma ação nessa frase? Não, né? Ela é azul. É o estado dela. É uma característica dela. Esse tipo de predicado chama-se predicado nominal. Ok? Bom, predicado verbo nominal.
Esse predicado, ele tem duas coisas importantes. Ele tem um verbo de ação e também uma característica do sujeito ou do objeto. Vamos pensar aí, ó. O objeto depois você vai aprender melhor, tá? Ela chegou cansada. Peraí. Ela chegou é uma ação. Cansada é uma característica dela. Quando eu tiver ação mais característica do sujeito, eu tenho predicado verbo nominal. Belezinha?